Vamos ver. Opa. Ai, Dani, entrei de novo. Vamos ver se ela vem. Gente, é a terceira vez que eu tô tentando entrar. E a Dani já entrou. Olha lá, quarta vez. Vamos lá. Visualizar. Fazer uma... Tá indo. Será que tem a ver com a música? Ah, não, agora foi. Ah, Gente, conseguimos! salve, salve, Dani! Salve, salve! Como é que vai, Carol? Nossa, vou bem. Agora um pouco nervosa eu fiquei, né, com essa situação. 3 vezes tentando. Eu percebi, eu não estava nem te ouvindo nas primeiras, mas aí deu certo. Ontem também teve uma live que eu tentei entrar e aí a gente acabou adiando, depois deu certo. São as conexões, Que loucura. né? Ô, Dani, sabe, eu tô pensando agora se não é essa questão da música. Porque ontem aconteceu o seguinte, também não consegui deixar gravada. E uma das amigas sugeriu, duas amigas sugeriram, duas não, assim, várias pessoas, na verdade, só que duas são Aham. amigas, né? Mas sugeriram as mesmas coisas. De que pode ser ou a música, ou eu tenho que encerrar Ah, antes. tá. Então, eu ia até falar para você, hoje eu comecei com a mesma música de ontem, porque deu esse problema. Então, pela terceira vez eu tô tentando entrar e continuar e deu essa falha, Hum, talvez possa ser a música, É, né, é. mesmo. Porque é a mesma de ontem que eu ia fazer esse teste. Eu ia inclusive te avisar, ia falar, ó, vou fazer o teste, colocar a música para ver se a gente consegue deixar salva a live e vou fechar uns 5 segundos antes também para ter Tá essa bom. para ver se a gente consegue deixar salva, né? Que é muito chato Isso. isso. A gente, né, uma conversa super importante. Então, ontem nós demos essa introdução, né, sobre o contexto da violência obstétrica, como ela pode estar acontecendo, que vem desde o pré-natal, né, desde o atendimento de pré-natal, depois no Uhum. parto, pós-parto É, também ela acontece, né? Eu vou me apresentar, aí depois eu peço para você se apresentar. tá A gente bem. fica assim, a gente fica em isolamento e perde a noção dos dias e tudo mais, né? Aí hoje eu me Completamente. atentei, é, hoje eu me atentei, então, que é o dia 28 de maio, Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna, né? Exatamente. Internacional, internacional pela luta da saúde das mulheres. Então, essa live aí veio a calhar. A gente vai falar muito sobre isso. É, então, é mais importante que só o assunto de violência obstétrica, eu acho que a violência obstétrica e racismo também, né? Porque a gente sabe que violência obstétrica é uma violência histórica. A expressão é nova, mas é uma violência histórica aí para as mulheres, a gente sofre isso e, né? Enfim, Exatamente. eu vou me apresentar então. Você se apresenta. Uhum. Estou muito feliz de estar aqui com você, acho que é isso também. Ai, que bom, Carol. Eu também Muita tô. energia. Muito, muito. Ai, que delícia. Bom, meu nome é Carol dos Anjos, eu sou doula aqui em Piracicaba. Meu objetivo, desde que eu fiz o curso, tem sido em fornecer informações seguras e atuais para muitas pessoas gestantes, para que essas pessoas possam se basear em evidências, em conhecimentos atuais, para buscarem o seu próprio caminho, né? E não pelo medo, né? Pelo pavor aí do parto. Então a gente, para que elas possam ter informações seguras, atuais e através do conhecimento fazer essa busca pelo caminho, pelo melhor caminho, pelo melhor jeito de parir aí, da forma como elas quiserem. Travou aqui para mim, não Ah, é? escutou? Ah, Mas você tá me ouvindo? tá ótimo o Ah, som. eu tô te vendo normalmente. Bom, a gente segue, né? Ainda bem que eu não travei fazendo uma careta, porque geralmente é isso que acontece. Verdade. Mas todo mundo deve estar ouvindo, né? O pessoal que está nos acompanhando estão ouvindo? Sim. Ah, então vamos Eu conversando. tô ouvindo. Podemos Isso seguir, né? aí.
Podemos sim. Legal. A Aline, que fez o curso de doula comigo, um beijo para você. Muito A carinho. Linoca. Então, A Linoca tá e aqui do meu ladinho. tá aí Nós pertinho de você. trabalhamos juntas. É. Sim, Dani Morita, um beijo. Nossa, muito bacana, né? Eu tô muito bom. travadinha, mas Ju. Oi, tudo, né, Ju. Isso. Ju? É uma honra, é muito bacana poder fazer essa conversa. O pessoal falando que está ouvindo, sim. Então, vou continuar. Sou muito grata pelo convite, Carol. Gostei muito desse nosso encontro. A gente se conheceu virtualmente, né, Carol? Nos cursos, Sim. nas reinvenções que a gente está passando nessa quarentena. E tem sido um momento muito bacana, né? Eu sou doula, né? Sou Daniela Rosa, eu sou socióloga, sou doula e educadora perinatal e tenho atuado, eu sou campineira, né? Sou daí da região de vocês, mas moro aqui no sul de Minas já há 7 anos, há quase 8 anos, e tenho atuado aqui na cidade, tenho feito um trabalho, uma movimentação no sentido de oferecer para pessoas gestantes, né, suporte informacional e o suporte contínuo, quando possível, durante o trabalho de parto, mas como socióloga e pesquisadora das relações raciais, né, eu fiz mestrado e iniciei quase até terminar um doutorado na área de ciências sociais, sociologia, pesquisando relações raciais, acaba sendo um tema que eu levei para essa minha discussão e para as reflexões na perinatalidade. Então, Uhum. pensar, escrever a respeito e falar com profissionais de saúde a respeito das questões ligadas às nossas relações raciais também tem sido uma tarefa que eu desenvolvo nesses últimos anos, né, de reinvenção profissional e tudo mais. Uhum. É isso. É, então, Dani, quando a gente fala de violência, né, o contexto que eu contextualizei isso na introdução já, né? Que não tem como falarmos, eu acho, só de violência obstétrica, ela acontece mais profundamente com as pessoas de etnias diferentes, de raças, né? É, isso a gente nem aborda a questão das mulheres com deficiência, né? Seja ela uma deficiência física ou até mesmo mental, mas a expressão é nova e o problema Uhum. ele é histórico. Eu queria que você gostaria, se você pudesse contextualizar por que, que a violência obstétrica ela é diferente, né? Porque muita gente acha que todo mundo é igual e como que é? É, É muito. essa crença na igualdade, eu acredito que ela seja uma grandíssima de uma armadilha na nossa sociedade e nas nossas relações, né? Primeiro Uhum, que, primeiro que ela é falsa, né? A gente está ali num discurso de que somos todos iguais, mas a gente vê na realidade isso se apresentar de uma forma completamente diferente, né? O peso da violência policial ele é mais gritante em relação a corpos negros. O peso da violência obstétrica, né? A presença da violência obstétrica, o tipo de violência que se pratica, né, com mulheres negras. E isso a gente tem assim uma infinidade de dados. Acho que tem um texto, uma pesquisa, quer dizer, um texto, né, que reflete sobre a pesquisa Nascer no Brasil, que é a cor da dor. A pesquisa Nascer no Brasil sim. foi um inquérito, né, feito nacionalmente para saber um pouco da cara dos nascimentos no Brasil, né, da perinatalidade no Brasil, e ela não tinha como objetivo, primeiro, observar as disparidades raciais. Mas, depois de obtidos os resultados, um grupo de pesquisadores e pesquisadoras foram analisar esses dados com esse olhar, né? Lembrando que há ali um universo considerável de mulheres, né? São mais de 23 mil mulheres, o que tiveram seus prontuários analisados, e uma boa parte delas também foi entrevistada. E aí se observa uma série de disparidades na atenção, como uma maior peregrinação de hospital em hospital em busca de atendimento para o parto, dificuldade de acesso à analgesia, por exemplo, piores desfechos perinatais, né? Observa Uhum, mulheres negras, né? E aí isso sim. já é
já é questiona frontalmente o nosso discurso de igualdade. Porque o discurso de igualdade é um negócio que deixa a gente meio seguro, né? A gente olha e fala assim, não, o mundo até pode ser racista, mas eu não. Ou uma outra fala, que ela é muito, pode parecer muito bonita, mas que na verdade ela esconde algo de falso, que é eu não vejo cor. Eu vivo ouvindo isso. Uhum. Não, eu não vejo cor. Eu olho para a pessoa e não vejo cor. Vê sim, né? E é um movimento quase que inconsciente, é um movimento quase que é um movimento básico na nossa sociedade, olhar e atribuir para corpos, isso a gente tem, pensando no corpo feminino, a gente tem pensando em diversas formas de ser e estar no mundo, mas de olhar e atribuir a determinados corpos um juízo de valor, né? Uhum. E se a gente não for fazer uma discussão, né? Se a gente não for olhar para isso com sinceridade e abertura e entender que isso está na base da nossa sociedade e que isso é sim um fenômeno que tem origem no nosso racismo estrutural, naquilo que hoje a gente tem se falado bastante, ou seja, é uma estrutura social que foi sendo tecida, que foi sendo construída e erguida em cima dessa perspectiva excludente das pessoas de origem negra. Então, a partir do momento que eu tenho isso, que está permeando todas as relações, não tem como dizer eu não vejo cor e achar que está fazendo bonito, né? E achar que, nossa, que lindo, tal. Quer dizer, não adianta, né? Porque você pode dizer assim, olha, eu não vejo cor, mas tem uma série de coisas que a tua forma de se relacionar com as pessoas, ela vai sim estar também calcada na questão da cor. Então, acho que a primeira movimentação, né, o primeiro passo a ser dado é entender que a gente tem esse panorama racial. Esse é o primeiro passo. O segundo é entender que o racismo estrutural não é, né, pensar em racismo estrutural, porque a gente vive um pouco desses fenômenos, né? Quando a gente vai aprendendo a nomear e quando a coisa vai ficando mais próxima, né? Quando as palavras vão circulando de forma mais frequente no nosso dia a dia, né? Eu acho que aconteceu isso também com a ideia de humanização do parto. Né? Aí todo mundo está falando de humanização. Aí você vê no site de uma maternidade, serviço humanizado. Aí você vai lá olhar, você fala, gente, mas isso aqui não é humanização do jeito que eu aprendi, né? Do jeito que eu vê. E talvez o racismo estrutural, que é sim um elemento de análise formidável, mas é preciso que tenhamos cuidado para não usá-lo como justificativa da disparidade, apenas, pura e simplesmente, ou melhor, só usá-lo como justificativa e não como um ponto de partida para a transformação. Um exemplo disso foi quando recentemente teve uma polêmica que eu acho muito bem nascida, né? Polêmica que é mal nascida, mas acho que é uma polêmica bem nascida, que foi em torno do fato de que um determinado diretor ou uma diretora de cinema no Rio, eles produziram, né, fizeram uma série sobre a vida da Marielle Franco, e foram criticados por não serem pessoas negras, né? Pessoas, e sabendo que já existiam, enfim, profissionais que podiam fazer, enfim, dar esse... Sim, super recente, né? Tem vários... É bem recente. Quantos artistas negros não temos, né? Exatamente, diretores, né? A própria, inclusive os grupos de formação mainstream, né? A galera que está no olho ali do furacão já tem curso de formação ali também. Claro que a gente precisa caminhar muito ainda, mas por falta de profissional não dá para dizer que é. Mas eu me lembro, me chamou muita atenção a justificativa que uma das profissionais deu. Eu já vou responder aqui você, Aline. Uma das justificativas que essa profissional deu, ela disse assim, olha gente, tá bom, mas olha só, por conta do nosso racismo estrutural, não temos profissionais negros para fazer essa direção. Quer dizer, aí é um uso muito pernicioso do conceito e vai usá-lo como justificativa para a ausência, mas não como ponto de partida para a construção, para o trabalho. Então, fala assim, então, não pode, não tem, né, por causa do nosso racismo estrutural. Que o que é exatamente o racismo estrutural? É uma concepção de sociedade que já está construída sobre um padrão de exclusão do negro, né, do homem negro, da mulher negra,
de todos os espaços. É, por exemplo, e aí dando um exemplo bem concreto, que eu gosto de usar, é, por exemplo, você abrir um livro didático e ver que todas as representações, todos os corpos não são negros. É você olhar ao redor e perceber que existe um padrão que não é negro, que é a norma. É quem vai estar no outdoor, é quem vai estar... Quer dizer, o racismo estrutural, ele não é necessariamente discursivo, embora ele também seja. Não é um discurso abertamente racista, embora ele seja gritante e violento, mas é um movimento de eu olho e tenho como padrão de normalidade um corpo branco. Uhum. Isso nos livros de escola, isso nos livros da faculdade, é olhar e ver. Hoje em dia eu tenho me organizado para produzir conteúdo. Esses dias eu tinha que mandar um vídeo sobre determinado assunto, e aí alguém falou assim, Dani, achei um vídeo falando sobre isso. Eu pensei, não, mas eu queria procurar também uma profissional negra falando sobre isso, ou eu vou gravar um vídeo eventualmente falando sobre isso, porque é para ir normalizando essa presença. Porque o racismo estrutural, ele nos faz também ter uma cegueira, né? A gente não vê os sujeitos, a gente não vê esses corpos ali, mas vai tomando como normal. E vai dizendo, não estão ali porque estamos numa sociedade racista e ficamos só ali na constatação. Como foi o caso dessa diretora de cinema, dessa fala. Então, muitas vezes a gente acha que o ser racista é o xingamento, né? É a agressão. E sem dúvida. Mas a gente tem que prestar atenção no seguinte, essa agressão, esse xingamento é aquilo que a gente vê no jornal, né? Quando atacam a Maju Coutinho, quando atacam uma atriz negra, quando atacam a ganhadora do Big Brother Brasil, por exemplo, né? E usam nesse ataque o fato dela ser uma mulher negra, isso vem a público, isso muita gente se mobiliza, muita gente rechaça, ok. Tá ok, precisamos realmente rechaçar. Só que existe uma ausência que a gente também precisa olhar e uma falta de olhar para a peculiaridade desse grupo que vai passando meio que batido. E a estrutura nos ajuda a alimentar isso. Né? É como dizer assim, não, eu tenho aqui um trabalho X com gestantes, e essa é uma cobrança que eu faço a mim também. Né? Mas está aberto para todo mundo, né? Tá todo mundo aqui, tá todo mundo igual. Tá, mas por que as mulheres negras não chegam? Não chegam porque não querem, né? Então, é sempre uma necessidade de olhar para a questão fazendo uma nova pergunta, sempre levantando um novo questionamento. E a ausência de corpos negros nesses espaços, nos materiais, na centralidade, na beleza. Tava chorando, quer vir aqui um pouco. Bonitinha. Ô, Dani, você tá me ouvindo, né? Tô sim, tô te ouvindo. Tá. Então, existe tudo isso, né? E é uma coisa assim que não tem nem discussão, gente. É isso. E tá tão enraizado para nós toda essa cultura e essa estrutura, né? Esse racismo estrutural que está estruturado de fato, assim, que nós temos que lidar com pensamentos que são, para nós, é óbvio de que não faz sentido, mas ainda, como uma questão cultural, histórica, né, como na violência obstétrica, por exemplo, achar que a mulher negra sente menos dor, né, por conta da escravidão mesmo, né, de que os escravos eram selvagens, que não... E isso tudo veio, né, Dani, até hoje permeia ainda essa cultura, Esse olhar, exatamente, né? Porque essa violência, até tem um texto que eu descobri até que bem recentemente, é de uma antropóloga norte-americana, ela chama Danae Davis, e ela descreve o choque, né? O quanto uma doula branca ficou perturbada quando percebeu que ela esteve no hospital, ela atendendo uma parturiente negra num hospital em Nova York, no mesmo hospital que ela já frequentava com outras mulheres não negras,
ela percebeu a diferença de tratamento que esta mulher, essa parturiente negra recebeu. Tanto que a Danae Davis, nesse texto, ela cria um conceito que é o racismo obstétrico. Ou seja, claro que é a violência obstétrica motivada pelo racismo, né? A violência obstétrica que tem no racismo, e aí a violência obstétrica que já é motivada pela depreciação do corpo feminino, pela misoginia, né? Pelo desrespeito a essa mulher. Então, quando ela tem ali, quando tem diante de si uma mulher negra, é uma violência que também se informa desse dado, mas ela traz o conceito de racismo obstétrico justamente para designar uma prática que se tem, né, que ocorre com pacientes negros, no caso, né, com mulheres negras, no caso, que recebem um tratamento, que recebem uma abordagem diagnóstica, que recebem uma leitura completamente diferente daquela dada a mulheres branca. A mulheres brancas. No Brasil, né, e veja, né, a gente está pensando, né, nessa estrutura, a gente está falando disso, e pensando numa perspectiva de algo que está influenciando, de algo que está presente na sociedade brasileira como um todo. Mas é importante também a gente considerar que, infelizmente, muito do que a gente tem como práticas de opressão a mulheres negras, elas vêm, eu brinco, que vem embrulhadinha para presente, né? Vem com cara de elogio, e a ideia da força é uma delas. Eu cansei de ouvir essa coisa de, mas mulher negra é mais forte mesmo, mulher negra aguenta mais, que é, inclusive, uma das justificativas que leva profissionais a negarem, né, a adiarem a oferta de analgésicos a mulheres negras em função dessa crença. E aí, mas o profissional, quando ele é questionado nesse sentido, ele vai dizer, não, gente, mas eu cresci ouvindo que a mulher negra é mais forte e assim por diante. Né? Então, esse é um cuidado, né? E é uma coisa que está na gênese da nossa formação. Né? É preciso lembrar que qualquer profissional, qualquer categoria, ela passou pela educação básica. Ela passou pela educação básica e que tinha em corpos negros um exemplo do que era a diferença. Né? Pode prestar atenção, né? Quando a gente pensa que vamos fazer um evento, né, numa escola, suponhamos, né? Vamos fazer sobre diversidade. O diverso é sempre o outro. Né? A branquitude, né, enquanto grupo, enquanto uma categoria, a branquitude não se reconhece como outro. Não se reconhece como diverso. Né? Porque é o corpo que está dado, é o corpo que está no mundo, está escrito no mundo, no outdoor, na capa de revista, na televisão. Então vai normalizando, né, vai normatizando, e por mais que a gente não crie crianças, né, não crie filhos, é uma coisa que eu conversei com a Ana Galafrio, numa live que nós fizemos a semana retrasada, que foi muito bacana, e por mais que não criemos nossos filhos com discurso racista, né, concretamente racista, se nós não os criarmos para olhar para o outro lado, ela vai ser uma criança imersa na sociedade racista e, portanto, reprodutora desse racismo. Né? Ela vai reproduzir esse racismo à medida que ela vai olhar para o mundo e vai dizer, bom, o normal sou eu, o padrão sou eu. É meu cabelo, é minha boca, é meu olho, é meu corpo. O outro é a minha coleguinha negra, e coleguinha se tiver, né? Porque dependendo dos espaços de sociabilidade dessa criança, que a gente sabe que crianças negras têm menos acesso à qualidade, né? Escola, sim, é isso. Exatamente. Né? E dependendo dos espaços de sociabilidade dessa criança, ela não vai ter contato, né? E isso desumaniza. Percebe que isso desumaniza? Porque se o outro é meu oposto, é meu espelho reverso. Eu tô distante dele. Eu sou o padrão. Eu sou o normal. Né? O resto está do avesso. O resto é o outro lado, não sou eu. Enfim, isso é muito grave, porque são essas pessoas que estão sendo educadas, enfim, crescendo e tudo mais, para exercer
profissões diversas. E isso chega nos hospitais, isso chega na atenção que mulheres negras recebem, e isso chega na sala de parto, e isso impacta, sim, na qualidade de atenção. Né? Então, a expectativa negativa que se tem em relação a esses corpos, ela é muito pesada. E hoje, num dia como hoje, como bem lembrou a Carol, que é o Dia Internacional da Saúde da Mulher, que é o Dia Nacional de Combate à Mortalidade Materna, é um dia que a gente precisa, sim, fazer esse questionamento. Né? Quem são as mulheres que estão mais sujeitas Não, papai. favorável? Não, esse não é tão bonitinho. Esse é papai. Não quer papai. E é preciso denunciar, né, Dani? As pessoas negras, elas precisam ter voz, né? É assim, precisam ter, todo mundo precisa ter voz, mas a pessoa negra, ela tem mesmo essa dificuldade em todos os âmbitos, inclusive para fazer denúncia, né? Mas precisa ser denunciado cada vez mais. Qualquer violação de direito, qualquer violação contra a pessoa, se nós for, Maria Rita, se eu ver, né, eu posso denunciar também uma atitude. Racismo é crime, né? A Dani saiu aqui, acho que caiu. Mas, gente, é muito importante nós sabermos que é um processo histórico. Não é uma coisa que a gente tira da nossa cabeça, né? Não é uma coisa que... Ai, desculpa. Parou Imagina, e voltou, mas eu continuei te ouvindo. Engraçado, eu continuei te ouvindo. Que engraçado. E veio agora a sua imagem, né? Que bom que as pessoas vão poder ver seu sorriso. Agora veio. Sorriso lindo. Então, Dani, é isso, né? Tem que se atentar que não é uma coisa que surgiu agora, o racismo, a gente quer falar de racismo. Não, a gente está falando disso porque é um processo histórico e é importante sabermos que na época de escravos e de senzala, que assim, não passou, ainda existem, né? No sertão aí do Brasil ainda existe muito, até aqui, às vezes muito próximo de nós, a gente nem sabe muitas vezes, mas as mulheres eram testadas, médicos que faziam seus estudos nas suas escravas, né? E ontem a Gabi trouxe até um dado de um livro que ela leu, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas ela trouxe exatamente essa referência de como eles faziam todas essas induções, essas intervenções do Será parto. Será que é o medical apartheid? Exato, esse mesmo. Opa, caiu aqui. E ela traz essa referência das mulheres que eram estudadas, né? Até aqui na mão. Olha só. Acho que é esse, o medical apartheid. Eu conheci exatamente. Né, que eu li para dar um curso. E uma coisa bacana, né, que você traz, né? Tem aqui, né, a descrição é um livro que trata um pouco, né, de como as experimentos em corpos negros e do avanço da medicina na área de obstetrícia, como ele foi conquistado graças a mulheres, ou melhor, por conta do uso de mulheres negras em experimentos, né, o chamado pai da medicina, que foi responsável por ele. Mas uma coisa bacana que você traz, né, claro que a gente tem, né, um processo histórico que coloca pessoas ex-escravizadas nesse lugar, mas eu penso que nós tenhamos também um processo de reinvenção e recolocação desse racismo, né, uma atualização desse racismo que vai sendo posto em função também do tipo de movimentação e avanço que a gente vê a comunidade negra fazendo. E eu acho que nosso contexto político hoje, ele tem muito isso presente, né?
Quer dizer, claro que tem sim essa esteira histórica, mas eu acho que tem um processo de reinvenção. Né? Quer dizer, a gente avança em políticas públicas, como a gente teve do começo da década, do começo dos anos 2000, na verdade, até mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás, tanto de acesso à educação, acesso a políticas públicas educacionais, enfim. E aí a gente tem um retrocesso na nossa sociedade, que é um retrocesso que a gente vê em muitas áreas, a gente está vivendo isso agora, uma coisa triste, né? Mas a gente também vê um enfoque e uma tentativa muito grande de apagar esse protagonismo da negritude. É só pegar as peças publicitárias do nosso governo federal hoje. Você olha e fala assim, estamos na Finlândia. Estamos na Nova Zelândia, estamos, né? Não é um país negro, né? Porque é essa tentativa. Então, é uma tentativa que se faz ao longo de séculos de escravização e que permanece à medida que a escravização deixa de estar presente, pelo menos do ponto de vista formal, né? Mas ainda permanece na sociedade quase que uma necessidade de dizer assim, precisamos manter os negros nos seus lugares. E a gente adora, né? Uma sociedade que adora esse tipo de frase, né? Fique no seu lugar. Você tem que saber seu lugar. Então fica esse movimento, né? E aí, uma outra coisa que você traz, que é muito relevante... Opa! Fiquei congeladinha de novo? Isso. Né? Olha, fiquei congelada com... A Dani já deve voltar. Caiu de novo. Oi, tia, tudo bem? A Dani tá aí, tá voltando. Vamos lá. Opa, voltei. Aê. Acho que fica depois, né? Não fica cortada, não, né? A live para salvar, Nossa. depois fica aí. Espero que ela fique salva, né? Porque... gente, porque aí depois a gente pode... Então, e aí uma outra coisa que você traz, que eu acho muito relevante, que é a ideia da voz, sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que os movimentos sociais negros, os movimentos de mulheres negras, eles são movimentos que promovem espaços para que pessoas negras construam essa voz, né? Se fortaleçam diante desse cenário. Mas um outro movimento que eu acho que é também fundamental é o da escuta, né? Porque, a rigor, a voz ela já está presente nesse grupo há muito tempo. Movimentos sociais negros, eles existiam no Brasil durante todo o processo colonial, né? A ideia de que é um movimento social negro. As revoltas que nós tivemos ao longo de todo o processo colonial são pessoas negras se movimentando, se posicionando contrárias àquilo que a escravização significava. Né? E aí a gente tem um movimento negro pós-abolição. Né? A imprensa negra, o teatro negro, eu pesquisei teatro negro na outra vida, eu brinco, na outra vida. Antes de entrar nesse universo do nascimento, eu pesquisei teatro negro. Então, o teatro negro, o movimento de mulheres no cenário do parto, né? Que é olhar para o fazer da humanização e falar assim, nossa, como é que a gente avança para quem ainda não tem conseguido chegar? E não necessariamente por estar fechado, não é que se feche esse espaço, mas tem um abismo de acesso que precisa ser transposto. Então, o movimento negro sempre esteve presente. Né? A voz, ela está presente. É a escuta que falha. Né? É a escuta que falha. Porque a gente não tem como uma prática bem aceita na sociedade escutar o desejo do outro a quem a gente atribui um lugar de depreciação, né? E isso é presente, trazendo exemplos para o cenário do parto, né? Pensa numa mulher que diz não para um procedimento médico, porque ela aprendeu, porque ela estudou, porque ela sabe que aquele procedimento não é relevante naquele momento para a gestação dela. Como é que o profissional reage a esse não? Reage muito mal. Né? A gente tem várias histórias, relatos no nosso trabalho, você deve também ter ouvido isso. Então, essa escuta do outro, né? E provavelmente é um profissional que vai dizer aos 4 cantos, nossa, as mulheres têm que ter voz, mas na hora de escutar, ele vai ter um certo distanciamento, né? Porque a escuta do outro é que é o nó do negócio, né? É ouvir o que essas mulheres têm a dizer. Ouvir o que esses grupos têm a dizer. E ouvir o que esses grupos elegem como sendo primordial para a atenção que elas querem receber.
E aí é um exercício para todos nós, que trabalhamos Sim. com qualquer situação, né? Mas que trabalhamos ali com parto, que é ouvir, né? Que é ouvir, dizer Sim. assim, tá, eu quero levar esse atendimento para mulheres periféricas, tá, mas eu não posso levar o negócio fechadinho, embrulhado para presente, que sim, cheio de boas intenções e entregar no colo delas. Eu também preciso ir ali para construir o tipo de atenção que vai ser adequada, né? Porque tem agência nesse ser humano, é um ser humano que também faz escolhas, que também se olha, se percebe, faz análises, tem sua voz e resta a assistência como um todo escutar. Sim. Faz muito sentido, Dani, é isso mesmo. E, as providências que eu vejo nesse sentido é de sempre denunciar, né? Parece que não faz nada, ninguém toma nenhuma atitude naquele momento, mas crescer esse movimento de denunciar faz com que apareça e seja visto o que está acontecendo. A violência obstétrica mesmo é uma das violências que menos é denunciada, né, pelo fato da mãe acreditar depois que meu filho está bem, está tudo bem, e sofreu lá vários traumas que, de repente, vai ter que pagar um psicólogo para tratar a vida inteira, se ela tiver uma condição para isso também, né? Ou então ela tem que lidar com esse trauma e às vezes não quer ter nem filho mais, porque foi realmente assustador o que ela vivenciou. E muitas não fazem, não denunciam, não falam, né, sobre isso. Às vezes têm vergonha, ou então se sentem culpadas, muitas vezes, né? Tem isso também. E acho que na cultura negra, o negro se sente ainda mais culpado, porque é como se ele estivesse fazendo errado o tempo inteiro, né? Eu quero falar que é isso, a pessoa branca, ela fala que não quer tal procedimento, e muitas vezes ela é atendida pelo simples fato dela ser uma pessoa branca. E a negra não tem essa voz. Como assim, né? Como que pode não dar voz para uma mulher que está em parto, sendo que ela estudou, ela foi atrás, ela sabe do procedimento, e ela não é vista. A questão, né, é não dar escuta, porque a voz está presente. Se ela está fazendo esse pedido... Não dá escuta. Né, mas eu não escuto. Né? Ok, quem manda aqui sou eu, o que já é uma postura muito recorrente, comum, né? Quem manda aqui sou eu, quem decide sou eu. Agora, se essa mulher, percebe como é um lugarzinho que a gente tem, essa pessoa negra? Se essa mulher está no lugar da ignorante, daquela que vai ter um monte de filho. Mas é isso, né? Essa ideia que as pessoas têm, né, da pessoa negra. Exatamente. Essa ideia que as pessoas têm, que é tudo ignorante, que mora na periferia, que não tem acesso, e é vista dessa forma, né? Inclusive e às vezes no momento do parto. E às vezes é um perfil completamente diferente, né? Não mora no lugar que a gente está achando que mora, não que isso deva ser... É estereótipo, né? É o estereótipo. Não, é estereótipo. E nesse sentido, é importante sim denunciar, é importante essa mulher buscar se fortalecer com grupos, né? Ter uma rede de solidariedade, uma rede de solidariedade que compartilhe com ela dessa experiência. Então, é muito bom que hoje em dia a gente tenha grupos de mães negras, mulheres negras, gestantes negras, porque é uma rede de solidariedade que vai compartilhar desse sentimento, né? Até Clarice, um beijo. Kika, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, um beijo. Que fica a ideia de que tem mais a que agradecer, tem mais a que ser grata por ter assistência. Então, é importante a denúncia, saber qual é a rede de solidariedade que ela pode acessar para compartilhar a sua dororidade. Porque não bastasse não ter escuta durante o processo e ser vítima da violência, muitas vezes a dororidade, que é um termo, um conceito cunhado por uma escritora chamada Vilma Reis, que ele vem atender mais aquilo que é a experiência da mulher negra, talvez mais do que a ideia de sororidade, né? Que a sororidade que é a perspectiva de ser maná por conta da experiência comum como mulher nesse mundo, mas a dororidade de ser maná por conta da experiência comum como mulher negra nesse mundo e pensar na perspectiva da dor, né? Da dor impingida pelo processo de escravização, por tudo aquilo que decorre no pós e por aquilo que a gente vê hoje, né? Então, ter processos, né? Ter redes de solidariedade que também te entendam.
né? Uhum. E a escuta é importante. Claro que para a maioria das profissionais do parto que eu conheço, né, uma mulher que chega com essa queixa e que faz uma leitura de que isso aconteceu comigo porque eu sou negra, a maioria vai acolher, mas tem muita gente que não acolhe. Tem muita gente que vai dizer assim, é bobagem sua, não é por isso, acontece com todo mundo, não é porque você é negra. Então a pessoa se retrai mesmo em compartilhar essa dor. Né? Por isso que eu falo da Uhum. importância dessas redes de solidariedade que vão, que se aproximem dessa experiência. Isso é fundamental e é bacana nós como... Eu acho que doula faz muito isso, né, Carol? Né? É reconhecer ali onde é que está essa, né? Onde é que está essa distócia, seja ela em qualquer momento, seja em trabalho de parto ou não, e quem é que além de mim pode ajudar? O que pode te ajudar? O que você pode assistir? O que você pode ver? O que você pode acessar? Ou qual colega pode te ajudar? Quantas vezes a gente não faz isso, né? Fala, nossa. Sim. E hoje, né, nesse tempo de pandemia, a gente consegue se conectar online, né? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu vou falar com fulana de tal, porque eu acho que ela pode te ajudar, ela pode te dar uma palavra nesse sentido, né? Isso vale para muitas situações, e isso vale também para apoiar, né? Alguém que foi vítima, alguém que se descobre vítima de violência obstétrica, porque nem sempre esse reconhecimento se dá no momento em que a pessoa sofre a violência, né? Uhum. Você deve ter passado por situações, né? Você está fazendo uma fala, contando o que é violência obstétrica, e uma mulher começa a chorar. Aconteceu isso comigo Sim. algumas vezes, e aí, quando você vai acolher esse choro, a pessoa fala assim, aconteceu comigo, eu não sabia que não podia. Mas e tem sempre um relato, eu não sabia que não podia, eu não sabia que isso era violência, e tem sempre uma frase do tipo, eu sempre me senti mal em relação a isso, mas eu contei para fulana, eu contei para ciclano, e ele E disse, ela não, falou é que era normal, normal. não liga não, que é normal. É isso, então a gente tem que ser, a gente não pode ser a pessoa, não, é normal, não liga não, que é normal, não pode. Eu preciso Uhum. acolher a dor da maneira como ela chega, né? Preciso transformar as minhas práticas e, na medida do possível, buscar transformar o espaço onde eu trabalho, onde eu atendo. Não é uma Uhum. tarefa fácil, né? Não é uma tarefa que eu, como uma doula, uma profissional da perinatalidade negra, consiga realizar com sucesso o tempo todo. Né? Eu também estou em Sim. espaços de socialização, eu também acesso pessoas que, eventualmente, não estejam tão abertas a essa reflexão. Mas ela está sempre colocada para mim, ou eu busco, né, mantê-la colocada para mim, como uma forma de acolher quando essa situação acontecer. Uhum. Acho que pausou aqui para mim de novo, né? E sumi. Espera aí que eu sumi aqui. É, voltei. Aí. E a Dani caiu. Aí. A gente tem 10 minutos a partir de agora. E foi uma aula, né? É uma aula, né, Dani? Falar sobre. Nossa, é Sempre uma tem, tem um assunto, é isso mesmo. sempre E, tem. e, e formas de reconhecer o racismo é perceber mesmo isso que a Dani trouxe, né? Quando você se sente mal com alguma fala do profissional, com alguma atitude com relação a você, seja pela cor, seja pelo, né? Ontem a gente usou um exemplo do médico, ah, mas é o quinto filho, sabe? Questionar a quantidade de filhos que a mulher vai ter, ou então induzir ela a fazer uma cirurgia que ela não quer para poder romper, né, a produção. E isso tudo é uma violência obstétrica, né? É. E é uma A violência violência, nesse lugar, né? É uma violência. exatamente. Eu me lembro de dois relatos. Olha, eu falando, tô estrambelhando aqui. Não, pode falar que a gente tem 5 minutos. Não, 5 minutos, vai ser rapidinho. Até a Aline vai lembrar. A Aline tá aqui, fez o curso de doula comigo. E eu me lembro um relato que me chamou muita atenção, que foi a história do paninho. Você lembra, Aline? Uma das nossas mestras, né, uma das pessoas que deu um módulo do curso, ela relatou quando ela se deparou com mulheres periféricas na cidade de Campinas e que transmitiam uma para outra uma dica: leva um paninho para morder na hora da dor. E ela falava assim, mas por que do paninho? Eu falei, então, pra você morder na hora da dor, porque se você gritar, se você gemer, elas não te atendem, elas deixam você chorando um pouco mais. Ah, tá gritando, então não vou te atender.
E, coincidentemente, essa profissional, ela observou que a maioria das mulheres que faziam esse relato eram mulheres negras, né? Aqui, a Aline, lembrando. Isso me marcou muito e me fez me lembrar de uma coisa que eu ouvi. A ex-companheira de um primo, né? Eu sou campineira, cresci na cidade de Valinhos. E a ex-companheira de um primo, quando ela teve um bebê, já tem muitos anos isso, eu não era doula, não era mãe, eu não estava ainda nesse universo. Eu me lembro dela grávida, ela ia acessar um determinado serviço em Campinas, e ela contando as dicas que as primas diziam. Né? As dicas que as primas, também negras, da periferia de Campinas, falavam, olha, não grita, não reclama, não chora. E ela diz que uma das primas ouviu assim, não chora não que o ano que vem você está aqui de volta. Que é olha, essa frase, né? Se eu pego, né, para dissecar uma frase como essa, dita para uma mulher periférica, e no caso, uma mulher negra, é uma frase que carrega tantos preconceitos, mas que um deles é a ideia de que mulheres pobres, elas são necessariamente multíparas. São mulheres que têm um monte de filho, né? Isso é uma coisa muito chocante, porque isso está entranhado na gente, né? As pessoas estão vendo televisão e fazem um determinado comentário e passa batido sem problematização. E isso está presente no olhar do profissional também. Então, a qualidade do atendimento que ele vai oferecer para essa mulher, né? Que a gente falou lá, que não sabe nada, imagina, não vou nem te ouvir, porque a voz está presente. Isso é muito importante a gente perceber. A voz está presente. A escuta que às vezes nem sempre está no mesmo nível. Ou é aquela escuta do tipo, tá bom. Né? Aquela escuta adulta de criança, né? Tá bom. E não vai acatar, e não vai acolher esse pedido, né? Mas é mostrando, é falando disso, é trazendo esses exemplos que a gente pode levar profissionais a refletirem sobre suas práticas. Eu acho que é essa a grande esperança, né? E sem dúvida, hoje eu reconheço nas doulas e nas profissionais da humanização que se abriram, que se flexibilizaram, que estão olhando para isso, uma grande potência para essa movimentação, lembrando que grandes profissionais da humanização, mulheres negras, ativistas, que já tem equipe de parto domiciliar, que já tem uma movimentação belíssima sendo feita no país como um todo, para confrontar muito esse modelo, esse padrão de atenção que é tão excludente, que é tão violento com corpos de mulheres negras. A Aline falando, gente, dá para vocês saírem e voltar mais um pouquinho. Ai, feliz, nossa, adoraria. Pior que eu tenho aula. Não consigo. Pior não, melhor, né? Fazer mais vezes, melhor, né? Eu estou pensando em fazer outros momentos, sim. Sim, não, vamos com certeza, vamos nos encontrar mais vezes e quem sabe aí parir um novo mundo, né? Depois desse processo e tudo mais. Ontem a Dani Godoy, uma amiga minha, trouxe isso, né? Falando que nós, doulas, nesse movimento, a gente está parindo um novo mundo. E que seja, né, Dani? Que seja assim mesmo uma nova oportunidade de fazer reflexões, né? Agora a gente está aí cheio das lives, é importante nos atentarmos para os assuntos que nos interessam e realmente abstrair isso e conseguir captar aí tudo isso que a gente está tendo esse privilégio nesse momento de fazer. E muito bom estar aqui com você. Muito obrigada, Dani, por tudo que você é, por tudo que você representa. Eu queria que você tivesse falado um pouco do Sankofa, que eu sou apaixonada, né, na simbologia que traz todo o nome. É verdade. Quem sabe numa outra vez, agora a gente está com 2 minutos, acho que vai encerrar. Eu falei de 5 segundos no final, né, mas não sei. Então, eu acho que dá para explicar, será que não dá? 2 minutos rapidinho? Acho que dá, 2 minutinhos aqui. Sankofa é o nome dessa sala onde eu tô, né? Eu montei essa sala no ano que me mudei aqui para Alfenas. E eu sou professora de inglês também. Desde os 17, 18 anos eu dou aula de inglês também. Né? Então, eu sempre trabalhando com doulagem, dando aula de sociologia, metodologia científica, eu não faço mais.
Mas o inglês sempre foi uma possibilidade de me manter materialmente viável, né? De ter uma renda. E quando eu mudei para Alfenas, tranquei doutorado, fui pensar em trabalhar, descobri que estava grávida do meu segundo filho, e eu estava com vontade de fazer outra coisa, de retomar um trabalho com sociologia, e não necessariamente dar aula de inglês. Falava, eu não quero voltar a dar aula de inglês, mas dar aula de inglês era a única coisa que eu já tinha pronta, né? Porque a gente não abre aula particular de sociologia, abre, né? Mas não tem fórum, né? Eu falei, não, vou montar um espaço para dar aula de inglês. E aí vim aqui para essa sala, né? Minha casa é a casa do meu sogro, né? Essa casa foi meu sogro que construiu. E sou muito grata a eles, a meu sogro e minha sogra, por isso. Eles me cederam esse espaço aqui. Eu montei uma sala de aula e dei o nome de Sankofa, que é um símbolo adinkra, que é um grupo étnico, os Ashanti, da região de Gana, né? Mais ou menos, ali. E que quer dizer, volte e pegue. Ou, aquilo que você precisa para construir teu futuro está no teu passado. Então eu falei, eu vou dar esse nome porque eu preciso voltar para essas aulas de inglês, para a partir do momento que eu for me fortalecendo, conhecendo gente, me tornando também financeiramente mais viável, né, me bancando, né, e trabalhando, eu vou fazer outras coisas. E foi o que aconteceu. Então, o Sankofa hoje, eu tenho como microempreendedora, né, estou nesse trabalho. Aqui eu atendo as gestantes, não agora, né, estou só online, eu dou as aulas de inglês, tenho a consultoria de diversidade racial e educação e saúde. E Sankofa é uma ave, tem duas representações. Uma delas é uma ave que se volta para pegar uma semente, em algumas interpretações é um ovo, né? Mas seja semente ou ovo, é muito símbolo do vir a ser. E aí eu me dei conta que Sankofa também é um movimento de voltar e olhar para aquilo que era o nascimento, de voltar e olhar para aquilo que é essa mulher primordial que foi sendo silenciada, que foi sendo encoberta de uma série de véus e impossibilidades de parir, e acaba que eu reconheço também no trabalho como doula esse movimento. E o Sankofa já vai fazer 6 anos agora de registro formal, 6 anos agora em julho. Né? Então, nossa, maravilhosa. Essa simbologia é perfeita para tudo que a gente precisa quando precisa resgatar mesmo, né? Então, é Sankofa, tudo isso que a gente está fazendo mesmo. É um resgate aí da naturalidade do que é, né? É natural, é fisiológico, é isso. Faz parte do processo, né, Dani? Faz parte do processo. E como é importante respeitar esses processos, né? Do nascer, né? Do parir. É isso. Exato. Muito beijo, obrigada. Então, gente. Muito obrigada. Que bom deu tempo. Eu devo ter feito a conta errada, porque a gente ficou tentando entrar, sair o tempo inteiro, né? Então, acho que deve ter uns minutinhos a mais e eu calculei aí para menos. Mas é bom que tá dando para falar tchau também. Várias vezes a gente sai corrida. Sai corrida, não dá para terminar, né? Não dá. Fecha o negócio aqui, mas que gostoso. Foi uma honra, viu? Honra toda minha. Seguiremos juntas. Muito obrigada. Gratidão a todas as pessoas que acompanharam. Kika, também sou grata pela troca. A gente se encontra. Nos a gente se encontra por aí. Você vai para o Ciaparto esse ano? Vou. Estarei lá. Então, espero que a gente possa dar esse abraço, então. Espero. Vamos ver como é que as coisas caminham, mas acho que vai ser possível. A Linoca vai estar lá também, vou com a Lili. Ah, maravilha! Que bom. Érica Mesquita, um beijo para você. Que bom te ter aqui. Que bom, beijo, queridas. Um beijo. Uma boa tarde para quem ficou com a gente. Boa tarde, até. Tchau, tchau. Até. Tchau. Amanhã tem live também, né? Você tem live amanhã? Eu não. Você não? Tá, eu tenho live sobre consciência do corpo e da mente. Ah, eu quero assistir. Eu vou ver depois o gravadinho, porque acho que eu vou estar em aula. Mas se eu não tiver, eu já vejo ao vivo. Senão eu vejo depois. Legal. Beijão, tá Dan. bom? Beijo. Tchau. Até. Tchau.